Bom, pessoal, vamos lá. Primeiramente, bom dia a todos. Prazer estar aqui para apresentar para vocês um pouquinho da visão da Netscope, um pouquinho das nossas tecnologias. Temos hoje uma sessão que foi preparada especialmente para vocês, basicamente para a gente falar do Microsoft Teams, a famosa ferramenta de colaboração, para a gente poder dissertar um pouco sobre os desafios, quais que são as visões do ponto de vista de segurança para essa ferramenta tão conhecida e tão utilizada nos dias de hoje, né? Então, hoje eu tenho aqui comigo meu parceiro Carlito, SE também da Netscope, que vai ajudar aqui na nossa apresentação. Carlito, se quiser dar um oi aí pro pessoal. Fala pessoal, bom dia, tudo bem? Obrigado aí pela presença de vocês. Legal. Então, pessoal, vamos lá. O Carlito, ele é Sales Engineer para o Brasil e eu responsável pela parte de vendas. Nosso time vem crescendo bastante. Temos também outros recursos para a parte de engenharia, que é o Daniel Junqueira, para a parte comercial, o Thiago Cunha também, onde a gente acaba dividindo o território. Então, qualquer dúvida, não hesitem em nos perguntar. Pode ser aqui pelo chat. Recomendo, se vocês tiverem qualquer dúvida, coloquem aqui no chat que a gente vai tentando responder durante a apresentação. Se a gente não conseguir, a gente responde no final dela. A gente vai ter um tempinho ali para perguntas e respostas. Então, toda pergunta é muito bem-vinda, tá bom? Então, vamos lá. Bom, Microsoft Teams. Começando, gostaria de fazer algumas perguntas. Essa é uma sessão interativa, então eu vou também, daqui a pouco, já colocar uma enquete para vocês me ajudarem a responder. Mas queria falar um pouquinho dessa transição ou dessa mudança de comportamento que a gente vê hoje de todo mundo indo para a cloud e também com as ferramentas de colaboração, né? Então, esse aqui é um dado que foi compartilhado pelo CEO da Microsoft, que basicamente mostrou um pouco da evolução da utilização dessa ferramenta tão conhecida, né? Então, interessante que aqui em abril, mais de 75 milhões de usuários ativos diariamente. Esses números são realmente bem impressionantes. Em um único dia, em abril, foi comentado nessa call que se conectaram mais de 200 milhões de participantes. Existiu um pico de mais de 200 milhões de participantes. Então, os números vêm quebrando recordes um atrás do outro. O trabalho remoto, mais do que nunca, vocês sabem melhor do que eu, já é um padrão já. Então, essa é uma ferramenta que vem sendo utilizada e ela tem várias questões muito interessantes, né? A primeira é a facilidade, ela é muito intuitiva. Tem aqui um exemplo de um usuário recebendo uma gravação de vídeo, desculpa, de áudio. Então, você poderia ali gravar esse seu áudio e deixar como se fosse uma caixa postal. Ele acessando tudo isso via web no seu portal de colaboração, conseguindo interagir com outros usuários de qualquer dispositivo, de qualquer máquina. É realmente uma ferramenta que vem ajudando muito os times hoje, né? Então, para a gente começar com a parte aqui de interação, eu vou colocar aqui uma enquete para vocês, acabei de colocar, deve aparecer na tela de vocês agora. Basicamente quando a sua organização começou a utilizar o Microsoft Teams? 2017, 2018, 2019, 2020 e não usamos o Microsoft Teams? Essa é uma resposta interessante porque o tema é Microsoft Teams, pode ter também, ou tem algumas empresas que podem estar avaliando, né, adquirir ou começar a instalar essa ferramenta. Então, peço aí para vocês votarem, deve estar aparecendo uma telinha na tela de vocês, onde vocês conseguem participar conosco, né? Então, interessante que no ano passado, mais de 33% das empresas, agora 31%, começaram a utilizar o Teams. Então, é algo que a gente percebe que é algo novo, uma ferramenta que as pessoas ainda estão aprendendo um pouco quais são os riscos, os times estão aprendendo como utilizar ela da melhor forma possível, né? Então, é interessante que temos aí 37% que não utilizam e 30% que do ano passado. O que isso quer dizer? É uma ferramenta que vem tomando forma aí nos últimos meses, né? Então, eu vou fechar essa enquete e vamos para a nossa segunda aqui. Um segundo. Então, nossa segunda enquete basicamente é
qual outra ferramenta de colaboração que você acredita que a sua organização utiliza hoje? Deve aparecer na tela de vocês agora. Então, temos ali o famoso Slack. Muitas empresas, times de desenvolvimento, empresas cloud native, eu vejo que vêm utilizando muito o Slack. O Google também, que é uma ferramenta forte de colaboração. Workplace by Facebook, algumas pessoas não conhecem, mas é uma ferramenta que vem, que é muito utilizada também, principalmente por retails, empresas de e-commerce, eles acabam utilizando bastante. A outra opção ali é usamos somente o Microsoft Teams e a última é não temos visibilidade, não sabemos as ferramentas. Então, recomendo aí vocês votarem novamente para a gente poder entender. Legal que o Google, ele é a ferramenta mais utilizada aqui, né? Quem não conhece, tanto para o pessoal, tanto para o corporativo, o Google ele tem é uma ferramenta que já tem uma aceitação muito grande. Então, temos aí 37% do Google, Slack em segundo lugar. E um ponto legal que foi por isso que a gente colocou essa pergunta é não temos visibilidade, não sabemos as ferramentas. Isso é um ponto importante porque o usuário muitas vezes escolhe a ferramenta que ele vai utilizar, né? As empresas hoje têm um desafio muito grande de colocarem o Microsoft Teams, mas o usuário continua utilizando outros caminhos que não é o sancionado, que não é o corporativo. Então, esse é um desafio muito grande, a Netscope ela pode ajudar também, a gente vai explicar um pouco mais à frente. Então, Carlito, quer falar um pouquinho sobre Slack? Bem, pessoal, então é justamente esse o comportamento aí que a gente tem visto tanto do lado das empresas como do lado do usuário. É muito comum a gente encontrar empresas que estão utilizando o Slack de forma sancionada e estão utilizando o Teams também de forma sancionada. A gente viu esse crescimento exponencial aí do uso do Teams, mas não foi diferente com o Slack também. A gente teve aí de fevereiro a abril aí nesse período onde as pessoas começaram a trabalhar de forma mais remota, o Slack com 12 mil novos clientes pagantes e mais de 90 mil organizações aí que aderiram os planos ou gratuito ou pago do Slack, né? Então isso aqui já começa a reforçar aí para vocês a necessidade de se ter uma estratégia que consiga proteger o Teams, mas também consiga proteger qualquer outra ferramenta de colaboração, seja o Slack que está sendo contratado de forma sancionada também, ou aquele departamento da empresa que está fazendo uso por conta própria, né? Aí a gente já cai dentro do conceito do Shadow IT, ou qualquer outra ferramenta de Shadow IT de colaboração que os usuários estejam utilizando, né? E aí, quando a gente olha para essas ferramentas de colaboração, a maior preocupação, sem dúvida, são os dados, né? A gente tem dito muito que o dado é o novo petróleo, né? O principal ativo, aí o ativo mais valioso das empresas hoje, uma vez que o nosso negócio está totalmente baseado em cima de tecnologia e de dados, né? E essas ferramentas de colaboração, elas têm a capacidade de transferir, de transmitir, de compartilhar todo tipo de arquivo, né? Seja imagem, seja uma planilha, um documento, um PDF, qualquer tipo de documento pode ser transmitido dentro dessas ferramentas. Então, realmente, isso gera toda essa preocupação. E a Netscope, ela semestralmente, ela produz um relatório de visibilidade baseado no que a gente está observando no mercado, e os 5 principais movimentos de dados que a gente tem visto, ele envolve também essas ferramentas de colaboração. Então, é muito comum o usuário, ele do Cloud Storage, transferir um dado para a ferramenta de colaboração e vice-versa, da mesma forma entre a ferramenta de colaboração e o webmail, da solução de CRM, que naturalmente vai carregar muitos dados de negócio, entre a cloud e o CRM, consequentemente esses dados podem ser movimentados por e-mail e podem ser movimentados para a ferramenta de colaboração. E aí, quando a gente olha para esses dados que estão sendo transferidos dentro desses fluxos, com toda essa mobilidade, a gente está falando aí de 37% de dados que são considerados sensíveis por natureza, porque são PII, né, que violam um eventual GDPR, um eventual LGPD, PCI, código-fonte, arquivos protegidos com senha, credenciais, chaves. Então, realmente, o cenário hoje que a gente está vivendo é um cenário de risco, né, em relação a esses dados,
que a gente precisa refletir aí sobre qual abordagem a gente precisa ter na nossa estratégia de segurança para conseguir trazer uma proteção efetiva. Então, Vinícius, você pode comentar aí para a gente quais seriam esses principais riscos relacionados aos dados dentro do Microsoft Teams? Vamos lá. Bom, nessa linha da reflexão, o CISO hoje, né, o líder de segurança, tem algumas preocupações com essa ativação do Teams. É exatamente nessa linha que a gente vai hoje, né? Então, acesso a partir de dispositivos pessoais. Então, é uma ferramenta moderna e o pessoal vai querer utilizar isso no celular pessoal, vai querer utilizar isso quando estiver trabalhando em um outro device que não seja o corporativo, né? Então, é uma preocupação muito grande. Como o Carlito comentou, o dado hoje é o novo petróleo, né? Então, a gente precisa ter um cuidado quando a gente está falando dessa informação sendo compartilhada com terceiros, né? Então, isso é muito importante também. Quando o usuário está acessando o aplicativo no computador ou no celular, precisa ter uma postura diferente. Então, você tem diferentes meios de acesso à mesma informação. Uma série de empresas também acabam fornecendo o acesso para terceiros, né? Parceiros de negócio, que eles vão ter acesso a informações compartilhadas também. Dados sensíveis ou regulamentados armazenados no Teams, GDPR, LGPD, enfim, várias regulamentações. Entender o tipo do arquivo que está ali é muito importante. E, finalmente, a movimentação de dados para o ambiente mais amplo do Office 365. O que quer dizer isso? Hoje a Microsoft tem dezenas de aplicações, né? Você pode mover esse dado entre todas elas. Então, quando a gente está falando de Teams, ela é somente a ferramenta de colaboração, mas os clientes hoje têm várias outras ferramentas da própria Microsoft que são utilizadas também no dia a dia. Então, é importante que você consiga enxergar esse movimento do dado entre todas elas também. Então, por isso que isso é um ponto importante. Então, seguindo à frente aqui, acesso a partir de dispositivos pessoais. Não é novidade que hoje a maior parte do tempo as pessoas gastam no dispositivo pessoal. A ideia é que ela seja produtiva em todos os lugares. Então, o celular ele é um grande aliado nisso. Poder de processamento antigo, praticamente multiplicado em várias dezenas, né? Com as tecnologias que nós temos hoje, realmente o usuário consegue exercer muito mais funções que antigamente. Então, nessa linha do acesso a partir do dispositivo pessoal, uma grande preocupação vou fazer o download desse dado na minha máquina pessoal. Em todas as conversas com os clientes, esse é praticamente se não a principal, uma das principais preocupações. Porque tudo começa a ficar muito solto, né? O usuário ele tem acesso ao dado de uma maneira muito simples e você precisa colocar uma superfície de controle ali, né? Você começa a precisar entender a postura do dispositivo, se ele é pessoal ou se ele é corporativo, qual que é a atividade, né? A gente está falando de download, podia ser upload, enfim, delete, tem várias ações que a gente precisa entender do usuário. Seguindo na linha dos dados confidenciais, outro ponto também é entender os fluxos de dados. A LGPD, por exemplo, ela pede para você rastrear o fluxo, né? Qual que é o tipo do dado, né? Dado pessoal, RG, CPF, enfim, qualquer um desses PIIs, e começar a rastrear isso. Então, é muito importante quando alguém fazer um upload, naquela superfície de controle, você também tiver a questão da proteção dos dados, né? E esse dado ele pode ser, nesse exemplo aqui, um cartão, mas tem uma série de objetos já pré-configurados, né? Você também poderia configurar o seu, mas nesse exemplo aqui é uma parte de cartão mesmo. Exfiltração de dados, outra preocupação forte. Então, basicamente eu tenho lá o meu XLS com teor financeiro, por exemplo, e o usuário, o que ele vai fazer? Ele pode colocar isso num Dropbox pessoal. Esse também, ele está aí na top 3 preocupações dos clientes, né? Como eu comentei, muitas vezes o usuário ele tem um OneDrive, ele tem um SharePoint, mas ele quer usar a ferramenta que ele se sente mais confortável. Mas ele não sabe que ele está infringindo uma regra de segurança, né? Então, quando o usuário for enviar
essa informação para um terceiro, que não é o que é sancionado, que não é corporativo, é importante também nessa superfície de controle você começar a ver essa fuga de dados também, né? Então, é importante que você veja milhares, vamos dizer assim, de aplicações, porque pode ser o Dropbox, pode ser o e-transfer, pode ser o Google, e pode ser o próprio Teams pessoal. Esse é um outro ponto que a gente vê. O usuário ele tem a conta dele do OneDrive pessoal e ele pode mover do corporativo para o pessoal. Então, esse é um outro ponto de controle importante nos dias de hoje, né? Começar a ver esses fluxos de dados. Outra questão importante é os ataques. Existem aí alguns ataques de dicionário que acontecem nos portais de autenticação. Então, a ferramenta ela precisa identificar quando alguém está tentando fazer esses ataques de força bruta. E, enfim, existem várias outras técnicas também. Outro ponto também é o conteúdo compartilhado fora do Teams. Lembra que eu comentei que existem os guests, né? Os seus parceiros de negócio podem acessar os dados, ou existem canais públicos também que você poderia dar o acesso aos dados, né? Não somente no Teams, mas o próprio Slack também é uma preocupação muito grande isso. Então, políticas de controle de acesso, é muito importante que elas olhem os dados em repouso, né? Esse data in rest, a gente conseguir monitorar o que está ali guardado naquele entorno, naquele ambiente do seu da Microsoft, né? Outro ponto também são os artefatos maliciosos. Um usuário, ele pode pegar um documento, isso é um ataque muito tradicional também, um documento que ele está infectado, ele tem esse comportamento malicioso e o usuário ele vai pegar esse arquivo e vai jogar dentro da instância corporativa do Teams, né? Então, esse é um ponto que é importante também. Dentro desses controles de acesso, começar a ver se o usuário não está pegando um arquivo infectado e colocando no local sancionado. Esses são alguns controles que é muito importante começar a pensar quando a gente está falando de Teams. Carlito, ele vai mostrar para vocês aqui uma demo, né, Carlito? Explica o pessoal aqui como é que essa demo vai funcionar. Bacana. Bem, então a gente preparou uma demo para vocês, mostrando como a Netscope pode implementar esses controles para o Teams e também até em outras ferramentas de colaboração, tanto com controles via API, como com controles inline, né? Então, só para pontuar aqui, a API, o tráfego não está passando pelo nosso data center em São Paulo, né? O data center Netscope, que está conectado lá na nuvem da Microsoft e vai permitir dar visibilidade, fazer alguns controles que a gente vai mostrar aqui na demo, enquanto que no inline o tráfego está passando pela nossa estrutura de data center aqui no Brasil e a gente consegue implementar esses controles em tempo real. Então, nós separamos aqui 6 casos de uso, sendo o primeiro aqui identificadores nativos para LGPD, depois os controles de dados via API, os controles de dados inline, a gestão de múltiplas instâncias, o Shadow IT, né, como que a gente também pode ter uma visão mais ampla e controlar outras ferramentas de colaboração, e por final aqui o controle de dispositivos pessoais. Bem, então essa daqui é a console do nosso tenant, né? Essa é uma console única, então todos os módulos que a Netscope possui de solução estão dentro dessa console, simplificando a gestão. Vocês podem ver aqui que a gente tem visibilidade do acesso às aplicações que os usuários estão acessando na nuvem, as páginas web, as regras de DLP que estão sendo violadas, os malwares, as aplicações que estão tendo incidentes de DLP, os usuários que estão gerando mais tráfego, os sites que estão sendo bloqueados aqui embaixo também. Então, essa console ela absorve tudo, né? Tudo que a gente faz via API e inline também. Indo aqui para o primeiro caso de uso, que são os identificadores nativos para LGPD, a Netscope ela tem aí nativamente uma série de profiles de DLP que já vem prontos na solução para PCI, para GDPR, etc. Eu vou abrir aqui o nosso profile de LGPD para mostrar para vocês a quantidade de identificadores nativos que a gente tem. São mais de 3.000 identificadores nativos dentro da solução e para o Brasil aqui, especificamente para LGPD, a gente já conta aí com mais de 20. Inclusive, aceitamos sugestões de vocês para a gente inserir novos dentro da plataforma.
Então, CPF, CNPJ, passaporte, título de eleitor, no total aí mais de 20 desses identificadores. E a vantagem disso ser nativamente suportado pela Netscope é que a gente consegue saber se é um CPF válido, a gente consegue saber se é um CNPJ válido e assim por diante, né? Reduzindo aí a quantidade de falsos positivos. Então, esse profile, ele está associado aqui a políticas de API para controlar o Microsoft Teams, né? Já indo aqui para o segundo caso de uso, que são os controles via API. Então, eu tenho essa primeira política para a aplicação Microsoft Teams, para minha instância corporativa, é uma conta corporativa de Office. Essa política está configurada para qualquer usuário, mas eu poderia ser específico e selecionar usuários específicos desse ambiente, poderia criar um profile de usuário, poderia usar um grupo de usuários do AD, por exemplo. Então, eu posso criar essa política também para proteger comunicações nos canais ou em mensagens trocadas diretamente entre os usuários. Pode ser uma mensagem de texto, pode ser um arquivo que o usuário faz o upload e envia, pode ser um tipo de arquivo específico ou qualquer tipo de arquivo. E aí aqui eu tenho o profile de LGPD que eu mostrei para vocês associado nessa política, onde ela diz que é para ser gerado o log, é só para alertar tudo que o usuário fizer que viole LGPD dentro do Teams, né? Eu tenho essa segunda política também para o Teams, também para a minha instância corporativa, qualquer usuário, só que agora é uma política criada para os canais, né? Para qualquer time, qualquer tipo de compartilhamento, ou eu ainda poderia ser específico e criar uma política para compartilhamentos internos, compartilhamentos externos, poderia selecionar os domínios específicos para os quais eu quero criar essa política. E de novo aqui, né? Tanto mensagem de texto como arquivos em anexo, qualquer tipo de arquivo, poderia granularmente selecionar um arquivo específico e o profile de LGPD ali novamente associado, só que dessa vez para bloquear o tipo de envio. Um cenário que onde a empresa não quisesse, né? Ou até mesmo nessa terceira regra, onde a empresa não quer que usuários específicos enviem informações um para o outro que violem a LGPD. Então, eu vou acessar aqui agora o Microsoft Teams dessa conta corporativa, né? Dentro aqui do Microsoft Teams, a gente poderia mandar mensagens pelos canais, ou a gente poderia mandar mensagens diretas entre um usuário e outro. Eu vou mandar uma mensagem aqui para a usuária Ana Maria, eu estou logado com o meu usuário Carlito Vieira, né? E aí, se eu digito aqui para Ana Maria uma sequência de números de CPF, ele vai dar match naquela regra e praticamente em tempo real, via API, vai ser feito o bloqueio do envio dessa mensagem para Ana Maria, né? Então, mesmo via API, mesmo sem o tráfego estar passando pelo nosso data center aqui, a gente consegue de forma muito rápida via API efetuar os controles necessários quando ocorrem esses tipos de violações baseadas nas regras. Então, eu estou abrindo aqui o log só para mostrar para vocês os eventos que foram gerados, né? Estou filtrando aqui os logs baseados nas APIs. E aí a gente tem aqui Microsoft Teams, violação de LGPD, tinha aquela regra para gerar alerta de tudo e tinha uma segunda regra para bloquear o envio dentro de alguma condição, né? Então, toda vez que um tráfego dá match em alguma regra de DLP, aqui no caso de LGPD, é gerado um incidente em um menu específico só de DLP, onde a gente pode ter mais detalhes sobre esse incidente, né? Então, eu estou abrindo aqui essa violação que ocorreu, e aí quando a gente entra dentro do incidente, a gente consegue ver lá embaixo por que deu match na regra. Então, aqui nesse caso, foram 11 CPFs, né, que foram encontrados naquela tentativa de envio de mensagem entre um usuário e outro da plataforma, né? Então, a gente tem todos os detalhes aí sobre o incidente que podem ser analisados. Esse chamado ele pode ser atribuído para alguém poder investigar, né? A gente também faz essa parte de gestão do incidente. O que eu vou fazer aqui agora é habilitar o meu cliente da Netscope para fazer com que o tráfego de acesso à internet da minha máquina comece a passar pela nossa nuvem aqui no Brasil. Então, a partir de agora, tudo que eu acesso, antes do tráfego chegar até a Microsoft ou a qualquer página web, esse tráfego está passando pela nossa estrutura e a gente consegue implementar políticas de tempo real, né? Então,
Beleza, o tráfego agora está passando aqui. Eu vou simular uma operação comum do dia a dia do usuário, onde ele entra ali no OneDrive corporativo e faz o download de um documento que carrega dados pessoais, de documentos que carregam informações sensíveis, né? Que a empresa tem desejo de ter visibilidade e controle. Então, eu vou abrir aqui o menu de políticas de tempo real para mostrar para vocês que a gente tem algumas políticas aqui falando, olha, esse ambiente aqui é um ambiente rígido, a empresa não quer que o usuário faça upload desses dados pessoais no Teams, também tem uma política para prevenir contra malware sendo transferidos através dessa ferramenta de colaboração. Então, o usuário aqui agora, ele vai tentar anexar aquele arquivo com PIIs e enviar para outro usuário. Então, mais uma vez, ele vai ter o bloqueio sendo feito, só que agora em tempo real. Se vocês olharem, ele recebeu ali o alerta. Atividade de upload com dados pessoais nessa aplicação viola LGPD. E se a gente olhar ali embaixo, o upload, a gente tem um controle das atividades que o usuário está fazendo dentro da aplicação. E a atividade de upload aqui nesse caso é a que foi bloqueada. Então, o arquivo não chegou nem a ser carregado dentro da ferramenta, né? Da mesma forma, eu poderia, de novo, aqui tentar fazer o upload de um arquivo malicioso. Então, eu vou pegar um arquivo aqui do EICAR, né, que está renomeado ali, um nome sugestivo para enganar o usuário. Ele vai tentar fazer o upload e agora eu vou cair naquela outra regra que faz o bloqueio da transferência de malware dentro do Teams também, né? Bem, os acessos que eu estou fazendo aqui, eles estão sendo feitos através do browser, né? Mas a Netscope, ela também consegue proteger o tráfego se ele estiver sendo feito através do cliente nativo. Então, eu acabei de abrir aqui agora o cliente do Teams, né, instalado na minha máquina. Eu vou simular aqui para vocês o mesmo passo que eu fiz na sequência anterior. Então, quando eu entro aqui através do cliente e tento fazer o upload do mesmo documento que carrega dados pessoais, eu vou receber o mesmo alerta de bloqueio, né? Então, só para repetir aqui, vou fazer de novo o upload agora daquele arquivo de malware e vou receber o alerta de bloqueio de malware da mesma forma como foi feito pelo browser, tá? Então, a Netscope é essa empresa centrada nos dados e para ela indifere o mecanismo pelo qual o usuário está fazendo o acesso. O objetivo é sempre a gente ter essa visibilidade e conseguir controlar, né? Então, voltando aqui nas políticas de tempo real, a gente vai para o próximo caso de uso agora, que é o controle de instâncias. Então, a gente tem uma política onde é autorizado o acesso a essa conta minha corporativa de Office 365. Enquanto eu tenho uma segunda política aqui abaixo, onde é bloqueado o acesso a outras instâncias corporativas. Então, a Netscope consegue saber qual que é a instância da sua empresa e autorizar o usuário a executar coisas lá e bloquear outras instâncias. Inclusive, essa terceira regra aqui, ela bloqueia o acesso à conta pessoal de Microsoft Office, né? Então, o que eu vou fazer aqui agora, dentro do client, é o logout desse acesso através da conta corporativa. Então, eu vou sair dessa conta e vou tentar entrar aqui agora no aplicativo do Microsoft Teams com a minha conta pessoal. Então, aqui a gente estaria simulando um cenário mais rígido, onde a empresa fala, não, os meus dados são muito sensíveis, eu não quero que os usuários entrem na conta pessoal dele, então eu vou bloquear esse acesso. Então, a gente vai reconhecer que esse acesso não é o acesso à instância corporativa e vai gerar aqui o bloqueio e falar para o usuário, olha, essa instância não é sancionada e, portanto, não deve ser acessada. A gente até poderia ter uma política que permitisse o acesso e só bloqueasse caso ele tentasse fazer o upload de um dado sensível, por exemplo. Então, tem essa flexibilidade também. Eu estou voltando aqui no browser só para mostrar que eu também posso, de acordo com aquela segunda política, bloquear o acesso a outras instâncias corporativas também, né? No cliente eu fiz o bloqueio do acesso a uma conta pessoal. Aqui no browser agora eu conseguiria logar com o meu usuário ou com o usuário da Ana Maria nessa conta corporativa sancionada
Mas se eu tentar fazer o acesso em outras contas corporativas que não são as da minha empresa, eu posso da mesma forma efetuar aqui o bloqueio desse acesso, né? Então, essa gestão de instâncias, ela é bem relevante, né, para evitar essa exfiltração de dados, onde o usuário pega um dado da nuvem sancionada e faz o upload ou transfere esse dado para uma instância não sancionada, né? Então, estou abrindo aqui os logs para mostrar para vocês também os eventos aí que foram gerados. Então, o acesso à conta corporativa sancionada foi só gerado o log, ele está autorizado, né? Não tem nenhuma política de bloqueio para essa conta, enquanto que a tentativa de acesso a uma outra conta corporativa caiu na política de bloqueio, da mesma forma que o acesso à minha conta pessoal também caiu em uma política de bloqueio. Bacana? Bem, nós vamos passar aqui agora já para o próximo caso de uso, que seria o controle do Shadow IT, né? Então, se eu abrisse, se o meu usuário tivesse acesso também ao Slack de forma não sancionada, por exemplo, da mesma forma como o tráfego está passando pela Netscope, eu posso fazer o bloqueio dessa tentativa de upload de dados pessoais dentro do Slack ou de qualquer outra ferramenta não sancionada, né? Poderia ser uma ferramenta de cloud storage, uma ferramenta como o LinkedIn, uma página web. Então, eu vou abrir aqui esse documento para vocês, para mostrar que esse documento que a gente está manipulando o tempo todo aqui na demo, ele carrega diversos dados pessoais, e como a Netscope ela é centrada no dado, não importa se é no Teams, se é no Slack, se é no Google Drive, se é no LinkedIn, se é no Facebook, a gente consegue proteger esse dado independente do local, né? E também não importa se é um arquivo que eu estou anexando ou se é uma mensagem de texto, se é um post, né? Então, aqui nesse caso, eu tentei postar aquela sequência de CPFs no Slack, posso tentar de novo, vou continuar recebendo o alerta de controle. Então, isso faz uma grande diferença na estratégia de segurança para os dados, né? Conseguir controlar, independente de qual seja a página, independente de qual seja a aplicação. Então, estou abrindo novamente aqui os logs para poder mostrar para vocês aí esse controle também feito em cima da aplicação Slack. Bacana? Bem, nós vamos avançar aqui agora para o próximo caso de uso, onde eu vou desabilitar o meu cliente da Netscope. Então, é como se essa máquina deixasse de ser uma máquina corporativa e passasse a ser uma máquina pessoal, né? É como se eu estivesse fora da empresa com a minha máquina pessoal, tentando fazer o acesso à nuvem da Microsoft, tentando fazer acesso ao Microsoft Teams. Então, eu vou entrar em uma conta aqui agora, que é uma conta que está configurada para, através da solução de single sign-on, o tráfego ser redirecionado para a nuvem da Netscope de forma transparente para o usuário. Então, observem que o usuário está fazendo o login dentro do Microsoft Teams, não tem cliente instalado na máquina dele, então realmente é como se fosse uma máquina pessoal, né? E aí, uma vez que ele acessa essa nuvem da Microsoft, o tráfego automaticamente começa a passar pela Netscope antes. Se vocês olharem aqui a URL, a gente está fazendo a reescrita dessa URL pelo fato do tráfego estar passando por nós. Então, os mesmos controles que eu mostrei para vocês com o cliente habilitado, a gente suporta também sem o cliente para a nuvem sancionada. Então, o usuário pode abrir aqui um canal, ele pode entrar aqui dentro de um documento específico, para preservar a produtividade do usuário remoto com dispositivo pessoal, como o Vinícius falou mais cedo. O usuário, eventualmente, pode trabalhar nesse documento, ele pode acessar, pode editar, a gente consegue controlar especificamente as atividades que ele pode executar a partir de um dispositivo pessoal, né, um dispositivo que a empresa não tem controle sobre, mas ele não consegue fazer o download desse documento. Então, a gente tem uma política lá nesse tenant onde tem o proxy reverso habilitado, falando, olha, o usuário pode acessar o documento e trabalhar, mas como o dispositivo é pessoal, eu não quero que o download seja feito. Então, o usuário não consegue dar sequência com essa ação. Eu vou abrir aqui para vocês a console desse tenant só para mostrar o log
evidenciando essa questão do acesso a partir do proxy reverso, né? Sem nenhum cliente instalado na máquina. Então, o usuário tentou fazer o download ali daquele documento dentro do Teams e a gente gerou esses eventos mostrando aqui que a ação de download foi bloqueada, o método de acesso foi proxy reverso, o browser utilizado foi o Chrome, o endereço IP agora já é o IP da minha operadora ADSL, né? Eu vou consultar o meu IP aqui para mostrar para vocês que esse acesso que eu fiz, ele não está mais com o IP da Netscope, ele está passando com o IP da Vivo aqui da minha operadora, né? É realmente usuário remoto, a partir da ADSL da casa dele ou do Wi-Fi do café, a partir do dispositivo pessoal dele, que também está sendo controlado. Então, pessoal, eu espero que vocês tenham gostado aí da demo e a gente fica à disposição para poder fazer uma prova de conceito com vocês e explorar no detalhe aí todos esses casos de uso. Vinícius, vou passar a bola aí para você. Parabéns, Carlito. Ótima demo, muito abrangente. Pessoal, convido a todos, para quem não tenha... Não acabou a sessão ainda, temos um pedaço aqui ainda, mas como é muito conteúdo, todo esse conteúdo criado, ele é colocado no nosso YouTube. Então, vocês podem colocar Netscope Latam. Lá temos apresentações um pouquinho mais longas, temos vídeos curtos de 2 minutos, que mostram como endereçar as ferramentas de colaboração também. Então, convido aí todos para, caso tenha ficado alguma dúvida, a gente vai ter uma sessão de perguntas. Carlito, tem algumas perguntas aqui já interessantes que o pessoal já está colocando. A gente vai estar agregando elas logo mais. Então, vou colocar aqui mais uma enquete para a gente continuar aqui com a interação com o pessoal. Dado esses cenários que o Carlito comentou, e que eu também tinha falado um pouquinho antes, o que mais preocupa você em proteger os dados no Teams? Dados confidenciais sendo armazenados no Teams, os dados no Teams sendo compartilhados externamente, os dados do Teams sendo carregados no Shadow IT. Para quem não sabe, o Shadow IT é os famosos Dropbox, o WeTransfer, das ferramentas não sancionadas, não corporativas da empresa. Isso é muito, muito comum também. Os dados sendo baixados nos dispositivos pessoais, artefatos maliciosos, arquivos maliciosos no Teams ou outros. Peço aí para vocês a sua interação para a gente poder ter essa última enquete, antes que a gente dê prosseguimento. Shadow IT aqui com 32% é realmente uma necessidade do mundo real, vamos dizer assim, né? O usuário, muitas vezes, ele escolhe o que ele quer trabalhar. Como você comenta, como o próprio Carlito comentou, ninguém bloqueia muito o LinkedIn, mas você poderia subir um arquivo de 20 megas ali e conseguir acessar isso de uma máquina pessoal depois, né? Então, dados no Teams sendo baixados para dispositivos pessoais, né? Como a segunda preocupação, maior preocupação aí. Legal, pessoal. Então, seguindo aqui a nossa apresentação, a Netscope, ela é uma empresa parceira da Microsoft, né? Temos aí os maiores níveis de certificações como parceiros, né? Então, temos essa parceria. Os data centers da Netscope estão diretamente conectados ao peering de nível da operadora de Microsoft. O que isso quer dizer? Quando você cai na nuvem da Netscope, a gente vai até a Microsoft através de um peering, através de um express routing, de uma conexão direta. Isso afeta explicitamente a experiência do usuário, porque ele não vai usar a internet pública para acessar esse serviço, uma vez que ele está dentro da nuvem da Netscope. Então, esse peering, do ponto de vista de performance, é muito importante, porque você acaba tendo uma experiência melhor. Quando você está falando de uma ferramenta tradicional, por exemplo, um firewall, você não consegue controlar a última milha. Então, como nós temos a nossa cloud, a gente gerencia esses contratos de peering, de conectividade perante os principais SaaS do mercado, isso é muito, muito bom para a gente poder levar uma experiência melhor para o usuário. Seguindo aqui a linha da parceria com a Microsoft, temos aqui, deixa eu só voltar aqui, temos aqui um webinar que eu recomendo aí vocês assistirem. Ele aconteceu em junho, ele foi com o John Thompson, ele foi board tanto da Microsoft por mais de 5 anos e também da própria Symantec por mais de 10 anos. Então é uma pessoa com muita visão, muito respeitada em todo o mercado. E ele teve um bate-papo com a Netscope, com o nosso CEO, Sanjay.
onde ele comentou um pouquinho da visão, como as empresas agora precisam proteger seus dados, uma vez que eles nascem na nuvem. Então, esse é um ponto, esse é um webinar bem interessante que eu recomendo aí vocês darem uma olhada. Outros pontos também importantes, os maiores clientes de Office 365 a nível mundial são clientes na Netscope. Então, as maiores infraestruturas, temos aqui clientes com mais de 300 mil usuários, eles já são protegidos pela tecnologia da Netscope também. Então, seguindo aqui adiante, vamos lá. Existe um tema chamado responsabilidade compartilhada. Por que a gente colocou esse slide aqui? Porque muitos clientes que hoje têm Microsoft, eles acabam partindo do princípio que já tem toda a segurança lá, que tudo vai ser resolvido pela Microsoft, e existem dois pontos importantes. Primeiro que a internet não é só Microsoft, né? Os seus usuários, eles vão querer utilizar outras ferramentas, outras tecnologias. E o outro ponto existem essa parte em azul, que são as atividades do usuário, o dado, que é o ativo mais importante, até mesmo as ameaças. Isso, a Microsoft, ela vai ter algumas limitações para te entregar isso, né? Então, o controle de acesso é muito importante. Então, isso, inclusive, está até nos contratos quando assinados com eles. Então, nós somos uma tecnologia que agrega proteções e para poder reduzir essa superfície de ataque, né? Então, a Netscope vai te ajudar gerenciando as atividades de alto risco, prevenindo o vazamento de dados e a proteção contra ameaças. Então, esse modelo de responsabilidade compartilhada, recomendo até vocês colocarem no Google para depois darem uma lida com o material de apoio. Ele mostra que qualquer vendedor de SaaS hoje de mercado, né, vamos dizer assim, própria Amazon, quando a gente está falando de Google, eles tomam conta de todo o seu ambiente, né, as aplicações, sistemas operacionais, disponibilidade, mas o controle de acesso e o dado ainda é responsabilidade do cliente. E aí é onde a Netscope vem ajudando muito para agregar um nível de segurança maior, né? Então, seguindo aqui adiante, recomendo só fazendo uma pequena pedir aqui para vocês mandarem perguntas, ver aqui que algum pessoal já mandou. A gente vai responder algumas perguntinhas aqui no final também. Então, vamos lá, Carlito, esse está contigo, né? Bem, pessoal, então quando a gente olha para a Netscope, e falando de proteção para o Office 365, realmente indifere se o dispositivo ele é pessoal ou ele é remoto, se o dispositivo é corporativo, se ele é pessoal, se ele está on-premises ou se ele está remoto. A Netscope consegue checar essa postura do dispositivo para permitir a criação de políticas baseado nessas condições. Ela consegue controlar especificamente as atividades que o usuário está fazendo dentro de cada aplicação, a proteção de dados que a gente mostrou. São milhares de aplicações em nuvem que a Netscope protege, né? Então a gente não foca apenas em um cloud provider, a gente tem uma solução mais abrangente. Proteção de ameaças e a inspeção dos dados em repouso também, né? Então, tanto os dados em real time, que a gente mostrou a proteção, a gente faz, mas também olhamos para esses dados que estão em repouso. E mais do que isso até, hoje a Netscope, a plataforma dela, né, que a gente chama de Next Generation Security Web Gateway, ela consegue olhar desde as aplicações em nuvem às páginas web também. Então, toda a parte de controle de aplicação e categorização web está dentro da plataforma, dentro de uma única console, né? E aí a gente se encaixa muito nessa nova tendência de mercado que o Gartner está apontando, chamada de SaaS, né? Security Access Service Edge, onde o Gartner diz que como os usuários estão remotos, os dados estão na nuvem, as aplicações, faz todo sentido as empresas começarem a contratar soluções de segurança para serem feitas a partir da nuvem, né? Não faz mais sentido você ter appliances on-premises. Então, a Netscope, para todo o CASB que a gente mostrou, toda a parte de filtro de conteúdo web, DLP e diversos outros módulos que tem dentro da nossa plataforma, são entregues dentro desse novo conceito que as empresas estão aderindo, que o Gartner está defendendo muito, a partir da nuvem. Isso aí. Então, chegando próximos aqui ao nosso final, vamos abrir aqui, como um breve resumo,
Cada vez mais as empresas precisam ativar a colaboração com segurança, independente da ferramenta de colaboração, isso é muito importante. Hoje o mundo mudou, o pessoal está realmente trabalhando remoto e não existe nenhuma previsão do pessoal mudar esse comportamento, né? O que foi otimizado como trabalho remoto, isso significa custo para as empresas e a tendência é continuar. Então, realmente, a sua tecnologia precisa estar em todos os locais, vamos dizer assim, ela precisa entregar a segurança em todos os casos de uso. Existe esse conceito do SaaS, que a gente vem falando bastante, o próprio Gartner, ele tem um paper falando sobre isso, recomendo a leitura, é muito interessante. Realmente, a segurança no nível de rede, ela está indo para a nuvem, o dado ele está indo na nuvem, a sua segurança precisa ir para lá também. Então, é um paper muito importante. Então, vamos aqui com as perguntas. Eu fui respondendo algumas aqui, Carlito, mas eu vou pedir para você passar um detalhe maior, né? Teve aqui uma pergunta do Eduardo, que é possível aplicar políticas no Webex Teams da Cisco? É possível sim. O Webex é uma aplicação suportada e a gente consegue protegê-la tanto via API como inline também. Legal. Bom, tem uma outra aqui do Anderson, que ele pergunta se a gente vai integrar ou se a gente vai trabalhar em conjunto com ferramentas de UTM ou esse controle ele é feito exclusivamente pelo cliente da Netscope, né? Antes de eu repassar para ti, Carlito, eu só gostaria de agregar aqui dois pontos, né? O UTM, ele tem ferramentas de DLP, né? Vamos dizer assim, ele tem lá funcionalidades, se você vê no datasheet, de poder fazer algum controle. Mas no mundo real, esses controles são bem limitados, porque eles acabam afetando muito a experiência do usuário. Ele muitas vezes ele vai receber um bloqueio e ele não sabe muito bem o que aconteceu. Então, o Faro, ele acaba tendo políticas muito sim ou não. A nossa tecnologia, a gente consegue ter um contexto maior, a gente consegue proteger se ele vai fazer um upload, download, post, like, enfim, uma série de interações que é comum no SaaS, né? E isso você só consegue decodificando JSON e olhando no nível de APIs, que é uma deficiência hoje nessas tecnologias mais tradicionais, né? Então, esse seria uma das diferenças, né, Carlitos? Tem algum outro ponto a agregar nessa diferença? Bem, a questão é que essas soluções de UTM que estão on-premises, uma vez que o usuário está remoto, os dados estão na nuvem, elas ficam com uma visão muito limitada do tráfego, né? Então, essa abordagem de fazer a segurança na nuvem com funcionalidades bem completas, né, já substitui bastante a necessidade de você colocar essa solução de UTM no perímetro, uma vez que ela não está mais vendo todo o tráfego, né? Legal. Tem uma outra pergunta para ti aqui, Carlito, que é, ó, qual a latência que a Netscope agrega ao proteger a Microsoft? Bem, essa é uma pergunta bem interessante, porque a Netscope, ela, diferente aí até dos concorrentes, a gente adotou uma estratégia de fazer uma distribuição global de data centers. Então, a gente tem 4 data centers hoje na América Latina, incluindo o Brasil, teremos novos data centers aqui na região. E com essa distribuição global de data centers, a gente está sempre muito próximo dos usuários. Então, quando o usuário conecta na nuvem da Netscope, ele tem essa questão da proximidade, da resposta rápida para chegar até a nossa nuvem. E a nossa nuvem, até como o Vinícius explicou mais cedo, ela tem essas relações de peering com as outras empresas. Então, a gente tem conectividade direta com a Microsoft, com a Google, com a AWS, com o Dropbox, com as principais operadoras da região. Então, na prática, o feedback que a gente tem tido dos nossos clientes é que o acesso à própria nuvem Microsoft, ele se torna uma experiência melhor para o usuário quando ele está passando pela nossa nuvem do que quando ele está indo direto pela internet, né? Então, a latência que a gente agrega é a latência de inspeção de tráfego que qualquer outra solução on-premises também agregaria para analisar o pacote. Então, é a mesma latência. Agora, no resultado final da experiência do usuário, essa experiência tende a ser muito melhor passando pela nossa nuvem do que o usuário trafegando direto pela internet. Legal. Bom, temos uma outra aqui, uma outra para ti, Carlito. O Anderson colocou aqui, ó. Nas regras de DLP,
seria possível criar níveis de autorização? Por exemplo, a pessoa do atendimento, mediante aprovação do gestor, poderia mandar informações de PII para fornecedores. Acho que está falando de perfis de usuários, né? Grupos com diferentes políticas, né? Sim. As políticas, elas são bem granulares, então você consegue trabalhar com políticas para todos os usuários, mas você consegue selecionar especificamente um usuário, especificamente um grupo de usuário ou um MOU, e trabalhar dentro desse conceito, né, de níveis onde algumas pessoas podem e outras não podem executar aquela mesma ação, né? Legal. Então é isso. Temos mais alguma pergunta? Dá uma olhada, tem alguma do seu lado aí, Carlito? Deixa eu olhar aqui se tem mais alguma. Ah, tem uma pergunta aqui que é interessante também. Eu já faço uso da solução de CASB da Microsoft. Eles também têm DLP. Qual seria o ganho em ter a Netscope, em usar a Netscope? Legal. Bom, como eu comentei, hoje a Netscope ela protege os maiores clientes Microsoft do mundo, né? E esses clientes têm um contrato chamado E5, que é um contrato mais abrangente, que já vem com vários controles, mas o que a gente percebe na prática é que esses controles não são suficientes, né? Então, os níveis de políticas feitas pelo DLP da Microsoft não conseguem atender as demandas hoje do cenário, né? Principalmente com essa questão dos dados. Controles inline é um outro tema muito importante também, que é conseguir ter políticas em tempo real que previna as ações e também a questão do Shadow IT, né? Porque, como eu disse, não é somente Microsoft que os usuários estão trafegando os dados, é realmente em vários SaaS. Então, eu acredito que o que a gente pode ganhar é realmente um nível de maturidade maior no nível de políticas, né? E tanto os controles via API, que é o que a gente vê de CASB tradicional, e também com os controles de CASB inline, que é realmente o que a gente percebe que é o que os clientes hoje vêm buscando, uma vez que os usuários estão trabalhando de forma externa, né, de forma remota, é o que realmente vem endereçando os casos de uso de prevenção de vazamento de dados. Então é isso aí, pessoal. Gostaria de agradecer aqui a presença de todos. Esse foi mais uma de nossas sessões. A gente faz isso de uma maneira recorrente. Recomendo vocês acessarem nossos vídeos no YouTube, só digitando Netscope Latam. Qualquer dúvida, contem com a gente. Pode mandar e-mail para brasil@netscope.com. Todo o nosso time vai estar aí feliz em ajudar vocês, em esclarecer qualquer dúvida. E também reforçar o que o Carlito comentou, de se alguém tiver interesse em ver uma demo, alguma POC, né? A gente tem como fazer isso de uma maneira bem rápida e mostrando realmente as diferenças das tecnologias. Como eu disse, né? O que uma Microsoft iria atender versus o que a Netscope pode agregar. Então, primeiramente, muito obrigado aí a todos. Obrigado, pessoal. Nos vemos aí nas interações. Valeu. Valeu. Tchau, tchau.